E desde já, te peço perdão, Pai, pelos meus pecados. Sou falho e pecador, o principal deles. Então, Senhor, não olha, Deus, para mim, mas olha para onde eu estou escondido, na cruz de teu Filho Jesus. E tende misericórdia deste povo, ó Pai, e dá-nos esta noite o pão verdadeiro que só o Senhor nos pode dar. Tua palavra que sacia a nossa fome. Esta noite, Senhor, mais do que o significado, ó Deus, queremos sentir o teu amor, a tua graça, ó Deus, a provisão do Senhor sobre nossas vidas, porque os tempos que virão serão maus, e queremos, ó Deus, ser encontrados fiéis aqui enquanto lutamos por Ti. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Oh, meus irmãos, eu fico até sem saber o que dizer, falta só 33 minutos, amém? Então, eu preciso que os irmãos tenham paciência comigo, porque como eu não estou bem hoje, eu estou polêmico, histórico e filosófico, eu não tenho pretensão nem de ir para casa hoje, ó. Eu vou ficar aqui ensinando, quem quiser ir embora, que precisar tomar remédio, que nem eu, vá, porque hoje o meu remédio está aqui, amém? Eu estou igual Saul, o Senhor é o Davi que toca a harpa, que é a palavra, e os meus demônios vão saindo devagarzinho aqui. Amados, a cena deste texto aqui é extraordinária. Primeiramente porque nós vimos na quarta-feira que no céu, na terra e embaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro. Mas aí João viu um semelhante ao Cordeiro. Quem é este um? Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se pôs em pé, pegou o livro da mão de quem estava sentado no trono, e agora, meus irmãos, ele decide desatar os selos, amém? Aqui, na visão, no desatar dos selos, já vai ter acontecimentos, e eu vou lhe mostrar hoje, biblicamente, espero, né? Eu queria ter o poder de Isaías, de orar e o cronômetro retroceder, né? Mas eu não tenho aquele poder. Mas vamos lá, irmãos, capítulo 6, o capítulo 5 terminou com aquela visão do trono de Deus sendo rodeado de anjos e adorado, amém? No centro do universo, criado por Deus, existe um trono de glória que jamais é abalado. E agora, João tem outra visão, mas uma visão diferente. É como, você vai entender o que eu vou dizer agora. Não tem aquela foto que a pessoa tirou assim de muito longe, o que é que você faz? Tem um fenômeno, né, que a pessoa, ela aperta com o dedinho assim, né, uma vez, aí depois com os outros 2 dedinhos ela faz o quê? Ela expande a tela, não é isso? Para poder enxergar, né? É o zoom, é tão fácil eu explicando com o dedinho, é o zoom. O Derek sabe mais do que eu, é o zoom. Eu sou tão assim, fora do normal, que quando o Derek me manda uma foto ele gravando uns vídeos, eu faço o zoom só para ler o nome do livro dele, ó, porque é o mesmo efeito. Aqui, João, ele dá um zoom, amém? Ele está vendo o trono de Deus, Cristo agora pegou o livro, olha o rolo, né? Está na mão do Senhor, e a visão é como se João desse um zoom. Ele vai ver agora o Cordeiro desatar os 7 selos, amém? Então, ele diz, vi, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o 2º selo, veio um cavalo preto. O 3º selo, ele abriu e veio um cavalo, amarelo, né, e o preto. E seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma forte voz, quando dizia, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Quando ele abriu o 4º selo, eu ouvi uma voz, dizendo, vem. Vi um cavalo amarelo, e seu cavalo chamava-se Morte e Inferno, e a morte e o inferno o acompanhava, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela praga, pelos animais selvagens da terra. Pronto.
Irmãos, o que significa exatamente esses 4 selos aqui? Eu lhe disse que na quarta-feira passada, que este rolo, este livrinho, ele era o rolo da própria humanidade, que representa, biblicamente, o plano de Deus para todas as eras. Então, na Bíblia, Deus mostra a sua autoridade, o seu poder, quando Ele se compara aos outros ídolos, dizendo o seguinte: quem mostra o fim? Quem diz como é que vai ser as coisas? E assim acontece, não o Senhor. Ele se coloca para ser julgado como os outros deuses, porque Deus tem a capacidade de dizer como será o futuro, amém? Então eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Mateus 24, porque esses 4 selos simbolizam ou representam ou são o cumprimento do Sermão da Montanha ali no Mateus 24, amém? A gente vai ler esse texto, nós iremos ler esse texto, depois faremos a conexão necessária e explicaremos o resto. Mas escute a narrativa muito importante desse texto. Leiamos, por favor, a partir do versículo 6, que diz assim: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, mas não fiqueis alarmados, pois é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. O que é o fim aqui nesse texto aqui? O que é o fim? O fim significa o último momento da história da terra, aonde Deus vai julgar todos os habitantes da terra. Eu acabei de ler com você no Apocalipse, quando as pessoas perguntaram assim: quando é que tu vai julgar os habitantes da terra? Amém? Aquelas almas que morreram, já eu explico quem são, elas estão preocupadas: Senhor, quando é que tu vai vingar o nosso sangue? Então este fim se refere ao fim de todas as coisas, a partir do dia em que Deus decide julgar a humanidade inteira pelos seus pecados. Ora, observe agora, por favor, e seja inteligente. Você acha que Deus está sentado no seu trono rindo do que está acontecendo hoje no mundo? Os valores sendo trocados, pessoas não têm mais nenhum tipo de afirmação de beleza pela vida. As feministas, meus irmãos, e os estados democráticos de direito lutam para que as mulheres tenham o direito de abortar na hora que quiserem, praticamente. A vida é trocada, meus irmãos, entenda. Se você tiver um passarinho raro, ou se você passar com o seu carro em cima de uma tartarugazinha, você sofrerá mais punição do que uma mulher que faz um aborto. Existem animais em extinção que você for pego criando eles em sua casa, aquilo é pior do que se você tivesse abortado uma criança. A vida humana está perdendo o seu valor. E Deus, que é o autor da vida, está, meus irmãos, apenas segurando a sua ira para o dia que Ele vai derramar sobre a terra. Cristo Jesus, aqui no Sermão da Montanha, poucos momentos antes de subir à cruz, Ele diz: olha, acontecerá isso, mas ainda não é o fim. Só que aí Ele solta, no versículo 8, Ele diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Irmãos, Ele diz: então sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Ele então diz: e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Novamente, olha a palavra, o fim. Muito bem. Acompanhemos agora, meus irmãos, os 4 selos do Apocalipse. Por que ele, você observou aqui essa relação, de quando ele diz: sereis entregues à morte, né? Sereis odiados por todas as nações, nesse tempo hão de abandonar, trair uns aos outros, surgirão falsos profetas,
ele vai falar aqui, novamente, do verso 29, acompanhe comigo, por favor. Ele diz assim: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Observe a linguagem. Então volte agora lá para Apocalipse, e nós veremos agora esse texto diante de nós. O primeiro selo, ele diz que fala do cavalo branco. O cavalo branco aqui, meus irmãos, há uma interpretação de alguns irmãos, e irmãos estudiosos profundos, que diz que aqui se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só que como Cristo é quem está segurando o livro e abrindo aquele selo, e também em Apocalipse mesmo, o Senhor Jesus aparece não com um arco na mão, mas com uma afiada espada que sai de sua boca, é lógico que aqui não é mais Jesus. Então este selo aqui se refere, quando o texto diz que ele sai decidido para vencer, né? Sai com a coroa decidida, ele sai como vencedor e decidido para vencer. Nós interpretamos esta passagem aqui, o primeiro selo, como a própria figura do anticristo, os falsos cristos que surgirão para vencer. Por quê? Olha então, logo depois que o primeiro selo é aberto, há um outro selo que o texto então diz: vi, quando ele abriu o segundo selo, e o ser vivente dizia: vem, então saiu um cavalo vermelho, e o seu cavalo foi dado o poder de tirar a paz da terra. Aqui é aquilo que é a consequência do primeiro selo. Se o primeiro selo é o anticristo, então ele aparece nesse cenário aqui de guerra, da espada, da morte. Logo, logicamente, quando há muita guerra e morte, onde o sangue é derramado, o terceiro selo já diz logo o que é que vai vir em consequência a esta guerra. O terceiro selo então diz: ouvi ele dizer, vem, olhei e vi um cavaleiro preto, e seu cavalo tinha uma balança na mão. Então eu ouvi quando ele dizia: uma medida de trigo por um denário. O que é um denário? É um salário de um dia. Então logo depois da guerra, o abalo econômico de uma guerra gera o quê? Muita fome. Então você trabalhar um dia para você pegar uma medida de trigo. Isso quer dizer que então que haverá de fato uma guerra. Esta guerra ela é precedida da saída do anticristo para vencer. E então o quarto selo se abre e diz: vi o cavalo amarelo, seu cavalo chamava-se Morte, Inferno, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens. Aqui, meus irmãos, é um período sobre a terra que nós vamos reconhecer agora que é um dos mais esperados pelo próprio Deus. Acompanhe comigo, por favor, capítulo 15 do livro de capítulo 13 do livro de Isaías. Eu quero ler com vocês esse texto, muita calma para a gente não perder o entendimento. Isaías capítulo 13, que diz assim, versículo 9: e já vem o dia do Senhor, dia horrível, com furor e ira ardente, para destruir a terra e dela exterminar seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não deixarão de brilhar a sua luz. O sol escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Punirei o mundo por sua maldade, os ímpios pelo seu pecado. Acabarei com a arrogância dos orgulhosos e abaterei a soberba dos cruéis. Volte lá para o Apocalipse novamente, e aí nós chegamos aqui. Esses 4 selos que eu acabei de dizer, eles têm um paralelo exato com aquilo que Cristo falou no sermão no capítulo 24. Então aqui, quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos reconhecer que Jesus Cristo está falando de algo futuro, de algo que vai acontecer, que é algo que imediatamente nós não temos condição de saber agora,
Mas naquele texto que nós lemos lá do 24, tem uma palavrinha, tem um versículo ali que abre para nós o horizonte de entendimento, que é o verso 14, que diz assim, que este evangelho será pregado por testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, nós sabemos que o evangelho tem se espalhado, né, por toda a terra. Desde a pandemia, quando se multiplicou-se o número de lives, né, todo mundo produzindo, hoje todos que estão aqui, que têm um celular, conseguem evangelizar. Nós temos poucas nações, ainda há um trabalho enorme a ser feito, ainda há um trabalho muito grande, de pregação, de tradução da Bíblia, de levar o evangelho para muitas pessoas. Mas quando o evangelho chega a todas as nações, automaticamente todos aqueles que receberam o evangelho, que ouviram a palavra de Deus, aquilo parece que vira uma chave no relógio divino, porque aí agora todos ouviram a palavra do Senhor, e o texto então diz, então virá o fim, e o fim se refere a isto aqui, ao retorno de Cristo, e os sinais que precedem a sua vinda. E o primeiro sinal que precede a sua vinda, que nós sabemos assim, escancaradamente, olha, ele está voltando, é a apostasia, outras coisas mais, mas aquele que quando se cumprir, todos nós saberemos, é estes aqui. Nós não sabemos dizer quando acontecerão, o dia e a hora, mas baseado naquilo que Cristo disse no sermão do capítulo 24, e o que o Apocalipse está aqui dizendo para nós, que o paralelo é muito próximo. Quando estes selos começarem a serem abertos, nós, a igreja do Senhor, ela viverá esse princípio das dores. Então aqui não é o início da tribulação, ou, aliás, não é a grande tribulação ainda, mas é aquilo que Cristo chamou de o princípio das dores. Eu estou falando dessa forma porque eu não quero ser mal interpretado. Tem um pessoal que lutou a vida inteira para dizer o seguinte, teve alguns irmãos que lutaram a vida inteira para dizer o seguinte, não, que a igreja, ela sobe primeiro, antes, para que tudo comece. Não, isso não está claro diante do texto sagrado. E eu vou lhe mostrar já já. Mas o ponto para você entender, eu e você entender, é isto aqui. Estes selos se abrem e nós ainda estamos aqui. Por quê? Por causa desta palavra aqui. Vamos lá? 1 Pedro capítulo 4. Pedro capítulo 4, verso, acho que é o 16 ou 17. Quem achou? 1 Pedro 4. Vamos lá? Quem colocou aqui? É o 17 então, vá, coloca. Pronto, vamos lá. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então o julgamento começa por onde? Pela casa de Deus. Aí vamos ver agora esse texto aí, por favor. Acompanhe comigo lá o Apocalipse. Volte lá de novo. Eu acabei de dizer para você que esses 4 primeiros selos se referem àquilo que está escrito no Sermão da Montanha do capítulo 24. Então quando aquilo acontecer, nós estaremos vendo o fim, mas é o começo do fim. Amém? Ainda não é o ápice. O ápice aqui é mais na frente. A gente vai ver isso depois na outra quarta-feira. Mas agora é o princípio das dores. E no princípio das dores nós ainda estaremos aqui. Então, o versículo 9 é quem explica aqui para nós. Ele vai dizer: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então quem são esses aqui? Quem são esses? São aqueles cujo julgamento começou. Escute, eu não estou falando aqui ainda da grande tribulação, eu estou falando do princípio das dores.
O anticristo aqui não chegou, mas ele já saiu para vencer. Para ele dominar as nações, entenda. Gente, é porque está sendo gravado, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Não, é sério. Pela primeira vez na vida não estou ironizando. Estou falando sério agora. Porque, por exemplo, ó, o nosso celular, ele não tem um microfonezinho? Você sabe que tudo que você fala está aqui. Na China, por exemplo, se tem uma igreja clandestina lá numa cidade, e você sabe e não denuncia, você é punido por isso. Na China existe reconhecimento facial para tudo. Lá você não tem o direito de ir e vir como aqui, agora. Por exemplo, se você é punido, por exemplo, uma das punições, você não pode sair da cidade. Quando você entra aqui no ônibus para poder ir para um lugar, o reconhecimento facial já sabe quem você é e já está lá. Não pode sair da cidade. Compreenda isso. Esse sistema de regulação sobre o mundo, isto nós já vimos acontecer. Qual é o ano que nós estamos? Há 2 anos atrás, foi? A pandemia? Ou foi há 3? Foi 4 anos, né? Meu Deus. Há 4 anos atrás. Gente, compreenda. Meu Deus do céu, mas é muito difícil esse negócio, ó. Mas vamos lá. Eu não tomei vacina, certo? Não que eu sou contra a vacina, não. Eu acho que foi errado o jeito que fizeram. Que a vacina tem que salvar pessoas, ok. Mas do jeito que fizeram, não. Por quê? Porque tinha pessoas que só recebiam tal dinheiro se tomasse a vacina. Ora, a pessoa só podia ir para algum lugar se tomasse a vacina. Eu fui barrado em determinado restaurante porque eu não tinha tomado nada. Decidi para mim mesmo que nunca mais eu pisei lá. E não fui mais também não, só de raiva. Então entenda. Eu fui sair do industrial para poder vir para a sede. Tinha uma barricada que não deixou eu vir. Eu tive que vir cortando caminhos pelos bairros que eles não entraram. Não vou dizer o nome porque eu respeito muito aqueles bairros lá. O bairro que eu quero é morar quando vier de novo. Porque lá eles não mandam, né? Então entenda. Nós vimos isso acontecer diante dos nossos olhos. Na hora, meus irmãos, que o acocho veio, quem queria salvar a própria pele, se submeteu. Teve pessoas que denunciaram umas às outras. Eu sou testemunha disso, que eu fui levar Santa Sé para alguns irmãos e um determinado vizinho ligou para a polícia. Está tendo aglomeração. Eu sozinho, onde eu estou vazio, imaginem aglomeração comigo, pobre que nem eu, mas era aglomeração. Então entenda, na pandemia nós vimos um ensaio em miniatura do que vai acontecer aqui nesse dia. Irmãos, quando aqui diz, quando vier a fome sobre a terra, eu sempre me perguntava, mas Senhor, será que o povo é tão assim que vai aceitar um negócio desse? Mas gente, é a fome. Você não sabe o que é uma fome tremenda. Ora, se na pandemia, meus irmãos, o povo quase que enlouquecia. Imagine com uma fome dessa. Só que vai acontecer uma coisa agora totalmente assim, que para nós é uma glória, mas para o mundo não. Olha o que acontece, ó, verso 9. Quando se abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra e do testemunho. Por quê? Porque aqui tem um negócio tremendo. Quando o anticristo aparece e as coisas começam a se cumprir, qual é o povo da terra que sabe o significado do Apocalipse? Diga glória. Nós sabemos. E aí nós, reconhecendo que aquele lá é o anticristo, nós não vamos seguir. Porque aqui, meus irmãos, que tudo começa a ficar claro como a luz do sol. O mundo está passando fome e guerra. O mundo vai se reorientar. Só aqui, meus irmãos, se eu não me engano, acho que é 1/3 da terra já vai ser abalada. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o povo que segue o Cordeiro, ele sabe o que está acontecendo no mundo. O julgamento começou. Pessoas da igreja não se curvarão diante do sistema dominante do anticristo. E aqui suas vidas serão perseguidas. Aqui não haverá mais, meus irmãos, tempo de desempenho, de performance, de pregação que agrada. Aqui, quem quer seguir o Cordeiro vai ter que ser morto por causa da palavra do Evangelho. Irmãos, não haverá mais como falsificar.
porque você que quer seguir a palavra, você vai ser o desprezado, o que não concorda com nada, o que crê em outras coisas, o que não quer a paz mundial, que se revolta contra o sistema. Por quê? Porque nós sabemos que sistema é esse, é o sistema do espírito do anticristo, e nós não submetemos a este espírito. O verdadeiro cristão, ele não vai seguir esta caminhada. O verdadeiro cristão, irmãos, por favor, me entenda. É muito difícil, meus irmãos, falar hoje está difícil mesmo. Porque é muita coisa dentro do meu coração, para eu não poder dizer tudo, né? Mas a gente se espreme aqui para poder ver se sai, mas não uma gotinha. Meus irmãos, sejam honestos. Eu estou dizendo para ti, que o nosso destino aqui é a morte por Cristo Jesus. Se nós tivermos até essa época aqui, não tem outra saída. Porque a perseguição sobre a igreja será real. Eu não estou dizendo aqui que a igreja vai triunfar, não. Que nós vamos abrir a Assembleia de Deus pelo mundo todo. Que nós vamos dominar o Senado, o Brasil. Que nós teremos um presidente evangélico. Pobre desta criança que se candidatar. Eu estou falando de algo que é maior do que o mundo. Eu estou falando de um governo que tem a pessoa do anticristo, a própria quase encarnação do diabo, aonde ser cristão é o que não presta, onde ser um evangélico bíblico é o que não tem conversa, não é para o cristão da moda, não é para o cristão, por exemplo, compreenda agora o meu argumento, o anticristo colocará uma religião, que ela abarcará todas as religiões, até pode falar de Cristo, mas o que não pode falar é da cruz. Por quê? Porque vai ter o Cristo gay das sociedades, das organizações LGBT. Não tem aquela igreja da Lana Holder, eu esqueci como é o nome daquele negócio que ela fez lá, que não é igreja, mas como é o nome? Alguém sabe? Cidade de Refúgio, isso. Lá pode falar de Cristo, mas não o Cristo da Bíblia. O anticristo vai acolher uma igreja daquela. Igrejas onde tudo é permitido, onde você pode ter um caso extraconjugal e aquilo não é caso de disciplina. Onde os jovens podem manter relacionamentos, meus irmãos, o poliamor, como se fala hoje, tudo, e aquilo tudo é normal. Onde o pastor serve a Santa Ceia como se fosse uma coisa qualquer. Não se tem mais a reverência na hora que se pega o pão e o vinho. Eu vi uma igreja que os membros foram batizados num balde, meus irmãos. Num balde. Ou era preguiça daquele pastor, ou a heresia tomou de conta. E nós estamos falando disso. Você acha que esse pessoal aqui vai ter problema com o anticristo? Não, porque eles já fazem o que o anticristo quer. Eles já vivem nessa cultura, onde tudo que eles fazem não se choca com a palavra, é a Bíblia que tem que se amoldar a ele. Veja, meus irmãos, homens grandes, que eram pregadores, que eu me inspirava neles, distorcendo a palavra de Deus. Lembra do Caio Fábio? Pastor Ed René Kivides, Ricardo Gondim, que está ali conheceu demais, deve ter almoçado na tua casa aquele homem, mas tu não me chama para ir lá. É só para disfarçar o nervosismo. Meus irmãos, homens que eram para ser os nossos exemplos, agora distorcem a Bíblia. Ricardo Gondim fez da Bethesda agora uma igreja inclusiva, de linguagem neutra, praticamente. Releitura da Bíblia. Ed René Kivides dizendo que se Deus mandasse um dos filhos seus para o inferno, ele era melhor do que Deus, porque ele jamais mandaria um filho seu para o inferno. Deus também jamais mandará um filho seu para o inferno, mandará os rebeldes que desprezam o próprio Deus. É este evangelho que o anticristo quer. A Bíblia, ora, não é levada mais a sério. A Bíblia não é levada mais como eu estou aqui pregando, tentando entender, compreender o fundo histórico, o significado, não. É um negócio sempre relativo. Não, na nossa igreja nós não temos isso, não. Nossa igreja nós não julgamos ninguém. Não julga ninguém. Oh, meu Deus, que inocência.
Não, lá na nossa igreja é muito legal, lá ninguém tem essa religiosidade. Olha, o mantra, queremos Cristo, não religião. Duvido que tu consiga. Não existe isso. Irmãos, Cristo disse, e essa é uma das essências do discipulado cristão. Aquele, pois, que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. E aí, meus irmãos, como o palco dá no Chico, tem que dar em quem? No Francisco. Os piores de todos, adivinha quem são? Nós, os pregadores, os pastores, tudinho. Porque sabemos a verdade e ficamos com um negócio de desempenho, né? De performance. Como é que eu preguei? Falei bonito? Ó os meus slides. Ó, a mãozinha, só apitando aqui assim, né? Aquele negócio para dizer que são intelectual e não são. Não é sobre desempenho no púlpito, meus irmãos. Eu nasci e me criei pregando o evangelho para ninguém. Hoje ter vocês aqui, essa carrada de gente, é uma glória. Quando eu comecei lá em Lagoa do Mato, só era eu, um gaguinho chamado Cláudio e o irmão Edivaldo tocando. Ela é a irmã Cristina que não deixa eu mentir. O gaguinho Cláudio dirigia o culto, o Edivaldo tocava o violão e eu pregava todo dia e no domingo 2 vezes, porque não tinha ninguém. Pregava só para as cadeiras, só para as pedras. E o nosso prazer era 1 hora. Deus faz dessas pedras um servo dele e vai menos vir aqui se confessar diante do Senhor. Eu não quero desempenho, eu quero a verdade. Eu quero que você entenda isto aqui. E amados, aqui está. O julgamento começa pela casa de Deus. O princípio das dores, nós entramos. Então o que é que eu tenho que fazer? Compreender e dizer, Senhor, pois a partir de agora o Apocalipse não é mais sobre detalhes, o que é se Israel vai isso, não, o Apocalipse agora toma outra realidade, é sobre como eu estou me preparando para eu viver os últimos dias diante de Cristo. Como é que está meu coração? Eu estou me aproximando do Senhor, eu estou me aproximando de Cristo, eu estou abraçando o Evangelho, ou eu estou me distanciando? Eu pareço mais uma pessoa da cultura ou uma pessoa do Evangelho de Cristo Jesus? Quando as pessoas olham para mim, elas veem o quê? Elas veem um pastor que ama o status, que ama meus irmãos, essas coisas que o mundo inventa? Ou ele vê um homem dedicado na palavra, que se esforça para ensinar o Evangelho e para viver quando isso aqui acaba? Quando as pessoas olham para ti, lá no teu trabalho, na tua repartição, eles olham para ti como? Como alguém que, meu Deus, aquele homem ali é pedra, ali é uma rocha, que quando a gente vai tentá-lo, ele permanece firme diante de Deus. Ou você negocia o negócio com a cultura, ou você é o crente que sexta-feira já vai para o barzinho, beber aquela cerveja que diz que não tem álcool, e aí bebe, e acha bom, e diz que semana horrível, mas eu estou aqui me aliviando hoje, já eu tenho que ir para a igreja. Não, que tipo de cristão é você? Porque eu estou falando, eu me analiso. Eu me analiso. Eu vejo como é que está meu coração. A minha luta é para que eu mesmo não caia naquilo que eu digo. Por isso eu falo com muito temor. E quando eu saio daqui, eu chego em casa, eu só não taco a cabeça no chão, porque eu não aguento mais. Já está alta a testa já. De dizer, Senhor, me perdoa. Consagra meu coração, Senhor. Não deixa eu olhar, não deixa eu me encantar com a glória da tua igreja, que é tua. Amados, aqui estamos nós. E o texto então diz, e eles clamaram em alta voz, dizendo, ó soberano, santo e verdadeiro, até quando não julgarás os que habitam sobre a terra e não vingarás o nosso sangue? Olha, as almas que estão morrendo no princípio das dores, estão clamando, Senhor, vai vingar nós quando? Mas Ele está no comando, amém? Ele está no trono. Olha o que o texto então diz, cada um deles recebeu vestes brancas, foi-lhe dado que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos que iam morrer, porque é só o princípio das... Então entenda, quando se completa o número do que tem que morrer aqui, no princípio, aí sim, aí vai começar a grande tribulação. Aí, meus irmãos, ele vem e leva a sua igreja. Porque agora, entenda, o arrebatamento não é para todos os crentes. Você entende o que eu falei? Sério mesmo?
O arrebatamento não é todo para todo aquele que se diz crente. O arrebatamento é para quem nasceu de novo. Porque o homem carnal que só levantou a mão e veio aqui, mas lá depois que passa pela porta voltou ao normal, a porca lavada voltou para o esponjeiro de lama, ele não tem os ouvidos e nem os olhos abertos para ver a trombeta de Deus. Mas o homem que nasceu de novo, ele vai estar onde ele estiver, trabalhando, fazendo o que ele tiver que fazer, mas quando a trombeta soar, ele reconhece a voz da chamada do seu Deus. O novo nascimento, meus irmãos, é a realidade espiritual que garante que quando a trombeta tocar, eu ouvirei o chamado do amor da minha vida, dizendo: vem para cá, sobe para cá, porque agora começa as bodas do Cordeiro. Só quem nasceu de novo. E eu lhe pergunto: você e eu nascemos de novo? Ou somos a mesma carnalidade fingida de evangelho? Porque, irmãos, me perdoe, mas você está diante de um homem que eu nasci para isso, ok? Eu nasci para isso aqui. Agora ninguém tira minha glória, não. Sou pastor, já está com mais de 15 anos, e eu sei identificar quem não nasceu e quem nasceu de novo. Uma pessoa lá na cidade dizendo que eu fui pastor, não posso ficar dizendo não, porque senão o povo está escutando lá, porque eu estou falando mal deles, né? Eu fui pastor numa cidade do interior lá, e uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, não gosto de fulano de tal, não suporto ela. Aí eu digo: minha querida, tu precisa nascer de novo. Mas quem é o Senhor para dizer? Eu digo: não sou eu não, está escrito, o Senhor manda tu amar até os teus. Aquela pessoa que está pegando o microfone é tua irmã em Cristo. E agora tu vai fazer o quê? Escute. O homem que nasceu de novo, a mulher que nasceu de novo, não é que eles sejam perfeitos, amém? Mas é porque quando tu é confrontado pelo Evangelho, por mais que tu não queira, tu quer pecar, tu quer ficar na carne, mas parece que tem uma mão que te puxa assim, ó, e te arrasta para tu obedecer ao Evangelho, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, amém? O que há em ti, o Espírito que há em ti, ele começa a te quebrantar, a te mover, tu não sossega, tu sonha com a pessoa, tu sonha, meu irmão, e fica incomodado, até o ponto que tu diz: não, Senhor, pois prepara um momento, prepara uma hora, e aí o Senhor faz, você perdoa, você volta àquele amor, e aí você se sente o quê? Aliviado. Isto é, meus irmãos, quem nasceu de novo. Ele não consegue mais pecar como antes. Por quê? Porque a semente de Deus está dentro dele. Oh, meus irmãos, isso é tão maravilhoso. Um grande amigo que eu tive, não posso dizer o nome, que vai que ele assiste um negócio desse. Um grande amigo que eu tive, um amigo sim, uma pessoa maravilhosa, voltou para a igreja católica. Estava levando a imagem de Maria nos ombros. Uma pessoa chegou para mim e disse: o que foi que aconteceu com fulano de tal? Eu digo: mestre, eu só sei de uma coisa: não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, meus irmãos, e isto eu já lhe disse aqui, 2 que eu conhecia, um amigo que eu conhecia, perdão, foi para uma festa, teve uma desilusão amorosa na igreja e foi para uma festa e disse que agora ia pecar, que queria mais saber nada de crente, negócio de crente, e foi para uma festa, mestre. Quando ele chega na festa, ele encontra um amigo dele encruado. Você sabe o que é encruado, né? É um negócio que acontece, encruadinho, sem dançar e nem nada. Ele: o que é que tu faz aqui? Ele: macho, o que é que tu faz aqui? Os dois crentes. Ele: macho, eu vim, mas eu não consigo. Eu não estou vendo sentido aqui em nada. Aí o outro: eu também não. Aí um diz assim: o que é que nós queremos aqui? Vamos embora, vamos se reconciliar com Deus mesmo. Mestre, o homem que nasceu de Deus, ele é jogado na lama, ó, mas a lama só bate nele por fora. Basta o banho da graça e ele está renovado diante do Senhor Jesus. Porque o que é externo fica externo, mas a mudança foi lá no íntimo, no coração, no interior da tua vida. Aleluia! Porque este é o Evangelho de Jesus que trata as nossas feridas. Amados, verso 12: vi quando ele abriu o 6º selo e houve um grande terremoto.
o sol escureceu, ficou como um saco de silício, a lua se tornou como sangue. Lembra o que Cristo falou? Lá no sermão lá do capítulo 24? Está se cumprindo aqui. E aí então diz, o céu se recolheu como um rolo, todos os montes foram removidos, os seus lugares, os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo, homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas montanhas e diziam aos rochedos: caiam sobre nós e nos livre da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Irmãos, aqui, veja o que o texto vai dizer para finalizar: porque chegou o grande dia da ira deles. Então veja, aqui, nós já não estamos mais aqui, amém? Na ira do Cordeiro e de quem está sentado no trono, nós não estamos aqui. A visão, ela finaliza aqui mostrando o que vai acontecer na grande tribulação, a gente vai ver agora. Só que João tem outra visão agora, e veja o que ele vê. Ele diz: depois disso eu vi, nos 4 cantos da terra, 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse, nem sobre o mar, nem sobre a árvore, nem sobre alguma. E ele então diz: vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo de Deus, e dizia: clama em alta voz aos 4 anjos, para não causar dano à terra e o mar. Não danifica nem a terra, nem o mar, nem as aves, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Escute. Existe um momento, eu acabei de falar, que o evangelho vai ser pregado a todas as... Então virá Então, o que é que João está vendo? Os anjos já estão preparados para liberar o fim, que é o quê? Todas as pragas das 7 trombetas e das taças que vão vir, amém? Só que o que é que impede ele liberar agora tudo? O anjo já quer liberar, e o que é que impede? Diga assim: eu ainda preciso ser selado. Se você não tem Cristo, você ainda precisa ser selado. Agora, você já é um selado? Amém? Então entenda, você vai nunca se entender este versículo, como você vai entender agora, vamos lá? 2 Pedro 3:9, já encontraram? Meus irmãos, agora que está ficando bom, nem mais para o jogo eu vou hoje agora. Estou terminando, meus irmãos, pode deixar. Vai, leia, bem alto. Ah, está aqui. O Senhor não retarda a sua... ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é o quê? Longânimo. Porque o que é que ele quer com a paciência dele? Que ninguém, vamos lá, ó, que não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham a se arrepender. Escute, quando o princípio das dores começa, João vê os céus já no ponto para soltar a destruição sobre a terra, mas só que ainda falta selar. Irmãos, vamos lá então. O que é o selo? Está claro, limpo e verdadeiro, né? Carta de Paulo aos Efésios, não tem, está tão claro que a gente fica até com vergonha de falar. Vamos embora, gente boa. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo, vamos ler a partir do verso 13 e 14, eu acho que fica bom para nós. Efésios 1, Efésios 1, 3 e 14. Existe na sua Bíblia? Ou não? Vamos embora, gente boa? Travou até o telão aqui, o versículo é forte. Isso, Efésios 1, não existe? Efésios 1? Aí você vai para o versículo 13 e 14. Vai, Rafaelinha, lê bem alto aí. Isso. Ó. Isso. Aleluia. 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 Isto é a verdade. Quem é o selo de Deus? O Espírito Santo. Escute. Os adventistas do 7º dia querem nos fazer crer que o selo de Deus é o sábado. Mas não, viu?
O selo de Deus é a presença do Espírito Santo. Agora entenda, não é o choro, não é um arrepio no culto, é a presença do Espírito Santo, que é Deus. E se Ele está em ti, Ele controla a tua vida, Ele está transformando a tua vida. Não vem com esse negócio de, não, eu só sinto o Espírito Santo se eu me arrepiar no culto. Você está com mentira. Isso é conversa para boi dormir. O Espírito Santo não é só isso é uma manifestação da presença dEle. Mas aonde Ele habita, Ele é o dono, amém? Ele limpa a casa, Ele espana ela, Ele organiza os móveis, Ele é o dono daquele lar. Você não tem com conversa que você se manda, que você se governa, não. A tua identidade não é mais tu que escolhe, é o Espírito de Cristo que está fazendo Cristo habitar em tua vida. Então o teu rosto vai brilhar a glória de Cristo, o mundo vai ver Cristo em ti, e você vai glorificar ao Deus Pai por isso. Então ter o Espírito Santo não é só no culto e aquele negócio. Não, gente, é uma vida que quer isso. Nunca mais se esqueça desse texto, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da... Eu vejo pessoas que é um medo de machucar umas às outras, né? De dizer uma coisa que a outra não gosta e perder a amizade. Gente, às vezes as pessoas fazem tantas coisas que o Espírito Santo não está triste, não, até com desgosto. Porque, irmãos, é pecado demais. Nós temos que nos preocupar é de não entristecer o Espírito Santo. Meu irmão. Aí sim, agora acompanhe comigo, ó. A grande tribulação não começa até que ele cele aqui praticamente. Aí, Romanos 1,17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. Então veja bem, do versículo 4, do 7 até o 8, aqui vai falar sobre as tribos de Israel. Por quê? Porque Deus, Evangelho de João diz assim, que Ele tem outras ovelhas que não são deste aprisco. E quando Ele juntar, haverá um só rebanho e um só pastor. João diz, Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Amém? Então existe Israel e existe a igreja. Então aqui ficou claro, os anjos estão segurando, o fim não chegou por causa desses anjos segurando, aqui na visão, o Evangelho está sendo pregado, aí você viu, quando o Evangelho for pregado, então virá quer dizer o quê? Aqueles que tinham que se converter naquele momento se convertem, e aí o fim se dispara, os anjos soltam os 4 ventos, e aí começa a destruição. Só que aqui Deus tem um propósito de salvação para a nação de Israel. Amém? E aqui Ele começa a selar um número que reflete a totalidade do remanescente de Israel, amém? Que vai ser salvo pela graça de Deus, porque Paulo disse aos romanos que os dons e chamado de Deus são irrevogáveis. Amém? Diga glória. Então pronto. Pastor, esse Israel aí é o Israel de Deus? Esse lá do primeiro-ministro lá, o Benjamin Netanyahu? Não é o Israel de Deus ainda não, amém? O Israel de Deus pode estar ali dentro, mas ainda não é isso daí não. Isso daí é um projeto, que Deus está talhando ele bem direitinho, amém? Entenda isso. Vocês sabiam que Israel agora é um dos estados mais seculares que tem, né? Então assim, lá você vai, o Israel, não tem um povo que diz assim, vou para Israel, homem de Deus, eu te aconselho a não ir. Certo? Vá por mim. Como diz um amigo meu lá, vá por mim. Você vai lá quando tiver tudo calmo, assim, aí pisa assim, pisa e sai ligeirinho, porque o negócio lá não está bom. Amém? Meus irmãos, o que nós queremos mais do que a Israel terrestre é a Jerusalém celestial. Amém? Vá por mim. Então segura. Ele sela Israel, amém? Ali, que é para dizer o quê? Que agora, durante esse período dessa tribulação, estão selados. Essas pessoas serão protegidas. Você lembra que, você vai entender isso aqui, quando Deus, nas pragas lá no Egito,
caía chuva de pedra no Egito, mas não caía lá onde o povo de Israel estava? Assim será com aqueles que estiverem na grande tribulação, amém? Diga glória. Então você quer ficar, né? Então tá bem, pode ficar à vontade. Estou brincando, meus irmãos, mas é isso mesmo. Vamos agora então para o final. A visão agora não é mais numa ordem cronológica. A visão agora o que é? É sobre aquilo que vai acontecer quando ele derramar as pragas sobre o mundo. Aí veja então o que o texto diz, ó. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas e nação em pé, diante do trono. Todos vestidos de túnica branca, segurando palma nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos em pé, ao redor do trono, e os quatro seres viventes prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra, adoraram e diziam: louvor, glória, sabedoria, ação de graça, poder ao nosso Deus. Aí, o texto então diz: então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes? E de onde vêm? Quem são e de onde vêm estes que estão vestidos com túnicas brancas? Aí então ele disse, eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm de grande tribulação. Eles lavaram suas túnicas e se branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e de noite. Irmãos, aqui, aqueles que morrerem durante a grande tribulação, eles alcançaram o maior prêmio de todos. O texto vai dizer: nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sol sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio deles os apacentará. Então aqui começa a grande tribulação, amém? O texto de Apocalipse já está dizendo, alguns morrem no princípio das dores, aí tem essa visão, os anjos segurando os ventos, o evangelho é propagado, aí como eu expliquei, então, o evangelho será pregado, então virá o fim. Então quando o fim chega, aí nós vamos ver um negócio importante, que é, quando ele abrir o último selo, o sétimo, o anjo se prepara para tocar a trombeta do juízo de Deus, que é o assunto da nossa quarta-feira que vem, amém? Então assim, pastor, o que é que nós vamos tirar para nós aqui? 2 coisinhas só, amém? E eu encerro, em nome de Jesus. O que nós vimos aqui que é importante? O que isso aqui marca em nossa vida? Amados, a primeira coisa que eu quero que você perceba é o que o texto diz aqui, ó. Cada um deles recebeu túnicas brancas, depois diz vestes brancas. Meus irmãos, acompanhe comigo aqui no Apocalipse, um do texto extraordinário. Eu sou uma pessoa, o Derek não gosta muito disso não, mas assim, eu gosto de dar spoiler das coisas, né? Se eu assisto um filme, eu conto para ele todinho, o bichinho fica ruim, sai, mas não conta não. Eu adoro spoiler, né? Eu gosto de contar as coisas. Olha, dos filmes, claro, viu? Somente dos filmes. Deixa estar, né? Mas olha aqui o que o texto diz, ó. Apocalipse 22, por favor, lá o finalzinho, um spoiler. Apocalipse 22, verso 10, versículo 11. E o anjo me disse: não guardes as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. O versículo 11 diz o quê? Quem é injusto, continue na sua, e quem é impuro, continue na sua impureza. Mas, quem é justo, continue praticando justiça, e quem é santo, continue a se santificar. Escute, de tudo que eu falei, coloque em prática isso. Você é um santo de Deus? Ou não? Pois, homem de Deus, a hora de voltar para trás é agora. Você quer desistir? Cristo não vale nada na sua vida. Cristo não tem valor, você troca ele por qualquer outra coisa.
Cristo não é seu Deus, você tem outros deuses. Então vai continuar assim. Porque a vida vai continuar normal, amém? O impuro vai continuar na sua impureza. Agora, se Cristo é o teu Deus, amém? Se Ele é teu Senhor, se o valor mais absoluto é Ele, continua te santificando. Santidade, santificação, não é uma coisa que os pastores inventaram, não. Eles é que estão precisando também santificar, amém? Santidade, vida no altar, buscar a presença de Deus, exaltar Jesus em nossa vida, é o que nós mais precisamos. Vamos continuar buscando, vamos continuar, irmão, não cessa de fazer o bem, porque no tempo certo, tu vai colher tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, amém? Não cessa, pastor, mas o sol está ruim, não está chovendo. Planta, porque ela vai ficar ali. Quando depois que você coloca a semente debaixo da terra, é a terra e ela, e deixa que Deus, Ele vai fazer chover, vai vir o tempo de bonança, amém? A escatologia, o estudo sobre o fim, eu nunca fiquei com medo de nada, não. Vocês acreditam que eu não tenho medo dessas coisas, não? Vamos imaginar assim, no fundo, eu fiquei na grande tribulação, eu não tenho medo, não. O meu medo, gente, e aí eu finalizo aqui agora. Eu tinha, não sei se era 12, 13 anos, eu estava lendo um livro sobre arrebatamento. Aqueles lá, Loyola. Um livro profundo, livro sobre arrebatamento. E aí eu estava deitado numa rede, num quintal, lá em Camusim. E meus irmãos, eu não sei o que foi aquilo, Derek, que por um instante não passou nenhum carro, nem a folha da tamarineira mexia. Aí eu disse, mãe, que na minha cabeça, se minha mãe estivesse na terra, não houve arrebatamento não, porque eu sabia que eu podia ficar, mas minha mãe não, minha mãe vai. E eu, mãe, e ninguém respondeu isso. Meus irmãos, mestre Carlos, irmãos, eu me levantei da minha rede, caí no chão e disse, Senhor, se eu fiquei, eu não vou negar teu nome não, viu? O meu medo era de ficar no arrebatamento. Mas claro, quando eu escutei aquela voz doce, mansa, que só minha mãezinha tem, né? Tá onde, filho? Irmãos, eu sabia, o arrebatamento não tinha acontecido. Eu sabia. Aí eu disse para minha mãe, e minha mãezinha, que já está conversando com o mestre, deve estar rindo de mim agora, né? Achando graça das minhas lorotas, minha mãezinha me disse, por isso é importante estarmos preparados. Por isso é importante estarmos preparados. Essa noite, Deus, limpa o teu coração, amém? Começa a preparar a tua vida para aquilo que Deus tem para ti. Sem medo de nada. O futuro, a Ele pertence. Mas uma coisa é, seja em qualquer tempo, você está pronto para o Senhor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.